Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das tensões mais fascinantes do mundo do direito, essa dupla função que ele tem. E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa aqui. Afinal, o direito é tipo uma âncora que segura a sociedade, mantém tudo estável, ou ele é mais um motor que empurra a gente para frente, para mudança? É essa dualidade que a gente vai tentar desvendar hoje. Para a gente navegar por essa ideia, olha só o nosso roteiro. A gente começa com o paradoxo do direito. Depois vamos olhar para cada uma dessas faces, a função de controle e a força da mudança. Aí, a gente vai juntar tudo numa ideia bem intrigante, a de mudar para conservar. E no final, a gente fecha com um balanço geral. Então vamos lá, vamos começar pelo coração do problema. O direito por natureza, ele vive numa tensão o tempo todo, sabe? Um verdadeiro paradoxo que acaba definindo o papel dele na nossa vida. A primeira função, e talvez a mais óbvia, é a de controle social. Uma boa forma de pensar nisso é imaginar o direito como o sistema operacional da sociedade. É aquele programa que está rodando ali nos bastidores, garantindo que tudo funcione de um jeito minimamente estável e previsível. Esse tal de controle social, então, é basicamente o mecanismo que bota ordem na casa, que garante que a sociedade continue funcionando. A principal missão do direito nesse sentido é gerenciar os conflitos para evitar que todo vire um caos. Ele define as regras do jogo. Agora, olha que interessante a diferença do direito para outros tipos de controle. A moral, a religião, elas dependem muito da consciência de cada um, né? Já o direito, não. Ele é formal, é institucional e, o mais importante, ele é coercitivo. Ele pode forçar o cumprimento. Por exemplo, roubar é considerado errado pela moral, claro. Mas só o direito pode impor uma consequência do Estado, como a prisão por esse ato. Essa é a grande diferença. E como é que ele faz isso na prática? Bom, basicamente em duas etapas. Primeiro, tentando evitar o problema. É a prevenção. O Código de Trânsito, por exemplo, cria regras para evitar acidentes. E segundo, quando o conflito já aconteceu. Aí vem a resolução. O direito oferece as ferramentas, como os tribunais e a mediação, para a gente encontrar uma saída organizada. Mas, nem tudo acaba no tribunal. Muito pelo contrário. A sociedade tem um monte de outras ferramentas. Um contrato bem feito, por exemplo, já evita um problemão. A arbitragem é super ágil para resolver questões de negócios. E a mediação ajuda as pessoas a chegarem num acordo, muitas vezes sem destruir a relação entre elas. Ok, mas se o direito fosse só para manter a ordem, a sociedade ficaria parada no tempo, né? E é aí que a gente entra na outra face da moeda. O direito como uma força poderosa de mudança. O verdadeiro motor do progresso. Sabe, o direito não só reflete como a sociedade é. Ele também pode ativamente moldar como a sociedade deveria ser. Quando ele pega valores como igualdade, dignidade e justiça e transforma isso em lei, ele está tentando melhorar nossa convivência. E a história do Brasil mostra isso muito bem. Pensa na CLT, lá em 1943. Ela simplesmente revolucionou as relações de trabalho no país. Ou, mais perto da gente, a Constituição de 88. Que não só redesenhou o Estado, mas colocou no papel direitos sociais que mudaram a vida de milhões e milhões de brasileiros. E os resultados a gente vê no dia a dia. A criação do SUS, que garante saúde para todo mundo, a universalização do ensino, as leis de cotas que mudaram a cara das nossas universidades e até programas como Bolsa Família. Tudo isso nasceu de uma norma jurídica que tinha o objetivo de buscar mais equidade. Então, peraí, a gente tem o direito como âncora e como motor. Mas como é que essas duas forças, que parecem totalmente opostas, convivem? É aqui que a conversa fica mais profunda, porque a gente chega na síntese do paradoxo, a ideia de mudar para conservar. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Será que toda mudança que o direito traz é de fato uma transformação de verdade? Ou tem alguma coisa a mais acontecendo por baixo dos panos? A teoria crítica nos dá uma ferramenta bem poderosa para pensar nisso, que é o conceito de transformação delimitada. A ideia é que, muitas vezes, o direito promove mudanças só na superfície. Ele faz ajustes para a sociedade lidar com novas demandas, mas sem mexer nas estruturas principais de poder, de desigualdade. É tipo uma adaptação para manter o sistema funcionando. A frase que resume bem essa ideia é essa aqui: transformar para que a essência não mude. Nesse sentido, a mudança vira, na verdade, uma estratégia de conservação. Ao se adaptar, o direito acaba reforçando a sua própria importância, a sua legitimidade, e a ordem social continua, no fundo, a mesma. E esse jeito de olhar para o direito levanta umas perguntas gigantes, né?
Qual é o limite real do direito para mudar a sociedade? Essas mudanças que a gente vê são o suficiente para combater de verdade a desigualdade? E o que acontece quando o sistema parece não conseguir entregar a justiça que promete e as pessoas começam a não acreditar mais nele? Bom, com tudo isso na mesa, vamos para o nosso balanço final, para a gente tentar amarrar essas ideias e entender esse papel duplo e complexo do direito. Resumindo a ópera, o direito vive numa corda bamba. Ele precisa estabilizar a sociedade com regras, que é a função de controle, mas, ao mesmo tempo, ele precisa se adaptar, mudar, que é a função de transformação. E, no fim das contas, muitas vezes essas mudanças servem justamente para garantir que a ordem continue e que o próprio direito continue sendo relevante. E para fechar, fica a reflexão. Hoje, aqui onde a gente vive, o direito tem agido mais como uma âncora, segurando as coisas como estão, ou mais como um motor, empurrando a gente para um futuro diferente? A resposta para essa pergunta talvez defina o nosso próprio futuro. Valeu pela companhia.